céu, no nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém? Temos as Bíblias aqui que trouxe, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Aleluia! Aleluia, Deus! De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedesse que falasse. Amém? Se assente. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nós sabemos Graças a que Deus. desde a criação o Espírito Santo se fazia presente. Aleluia. Desde o princípio da história ele já estava presente. A Bíblia diz que Glória a Deus. o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vemos que o Espírito de Deus faz parte da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. E nós vemos que a igreja precisa do Espírito. Esta aqui é mais uma profecia bíblica se cumprida. A Bíblia diz lá em Joel capítulo 2, verso 28, que nos últimos dias aconteceria que Deus derramaria do teu Espírito sobre toda a carne. Os jovens profetizarão, né? O Espírito Santo desceria do povo. E nós vemos que aqui em Atos capítulo 2, os discípulos estão ali em uma casa, em uma reunião como essa, orando a Deus. Eles já estavam orando, buscando ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor Jesus, no capítulo 1, ele sobe aos céus, ele vai até o Pai. Ele diz em João 14 que ele precisa ir para que o Consolador venha. Ele precisa subir para que o Espírito Santo de Deus viesse e enchesse o teu povo. E a Bíblia diz que com as mesmas obras que ele faz, os seus discípulos iam fazer. Mas através do Espírito Santo é que nós fazemos as obras de Cristo. Através do Espírito Santo é que a palavra é revelada. Através do Espírito Santo é que a igreja consegue vencer. É através do Espírito de Deus que a igreja cresce. É através do poder do Espírito que a cura. Através do poder do Espírito que a visão. Através do poder do Espírito é que criança profetiza. É que jovem tem visão. É que idosos, jovens, velhos terão frutos. É através do Espírito. E muitos acham que o Espírito Santo ele é apenas uma força, ele é uma energia. Não, ele é uma pessoa. Ele se entristece, ele se alegra, porque Paulo diz que o reino dos céus não é comida e nem bebida, mas é paz, justiça e alegria no Espírito. O Espírito Santo ele se alegra quando eu e você adora. Pastores, o Espírito Santo se alegra quando eu e você viemos neste culto e oferecemos o culto de Abel, como o nosso pastor disse na quarta-feira. Ele se agrada quando eu e você entra por aquelas portas e nos entregamos com corpo, espírito e alma. Ele ama quando eu e você bendizemos o nome dele. Ele ama quando nós buscamos a face do Senhor. E aqui, irmãos, eles estavam todos reunidos em um só pensamento. Porque, pastor, Deus só opera quando a igreja está no mesmo pensamento. Deus só manifesta o poder
presença. É crente cheio que vai morar no céu, varão. É crente cheio que vai morar no céu. Crente vazio lá não entra. É crente vazio não agrada a Deus. A Bíblia diz que se você é morno, Deus vai vomitar você. Mas se você é cheio, cheio, cheio da presença. É cheio da presença de Deus. É interessante, a igreja, pastores, homens de Deus que são cheios da presença. Ei, Ananias e Safira não engana. Homem cheio da presença, Ananias e Safira não engana. Quem tem a presença de Deus, eu sempre digo isso, incomoda pastores aquele que não tem. Quem tem o Espírito Santo incomoda as trevas. O diabo não olha para mim, para você. Ele tem uma chama de fogo em nós. Ele tem uma lareira de fogo na sua cabeça. É o que é isso, pastor? É o Espírito Santo de Deus. Paulo diz: não os embriagueis como vinho que há dissolução, mas enchei, irmão. A igreja dos últimos tempos, ela necessita, varões, do Espírito Santo. A base da igreja é o Espírito de Deus. Nós temos o exemplo dos frutos do Espírito. Paulo diz em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. O amor, quem tem o Espírito é amor. Aleluia, Jesus. Gozo, que alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Isso aqui, irmãos, é uma pessoa que tem o